Olá, pessoal! Muita gente me mandou direct pedindo para que eu comentasse o caso do Tom Veiga, que era o intérprete do Louro José. E aí, por isso, eu fui atrás das informações. Lembrando que tudo que eu vou comentar aqui é o que eu vi na mídia, é o que foi noticiado através de notícias e reportagens. Então, não sei a fundo detalhes do caso. E tô fazendo esses comentários não só porque, enfim, não são comentários de uma advogada, e sim de uma professora de direito das sucessões que fala muito sobre inventário. O caso dele está na mídia desde que ele faleceu em 1º de novembro do ano passado, de 2020. Surgiram várias polêmicas e aí vou tratar de alguma delas. A primeira é que o Tom foi casado com a Alessandra Veiga por quase 15 anos. E ele se divorciou dela em 2018. Inclusive, é ela que é a mãe dos filhos dele. E aí, essa Alessandra aparece agora no inventário, querendo parte dos bens, porque ela alega que na época do divórcio, em 2018, não houve essa divisão, não houve a partilha. Então, começa aí. Pode sim ter sido o caso deles se divorciarem e não terem partilhado o patrimônio? Pode. E esse é um dos grandes problemas de quem deixa para partilhar depois. E eu sempre falo isso, que não aconselho ninguém fazer isso. Então, pode ser que isso tenha acontecido, a gente não sabe detalhes. Bom, então aí tem esse caso dela que, se realmente não foi partilhado na época do divórcio, ela tem direito aí a parte desse patrimônio dele. E aí, a outra polêmica está na atual ex-mulher dele. Por que atual ex? Ele tinha casado no último ano com a Cibele Hermínio. E eles ficaram casados, se eu não me engano, mais ou menos uns 9, 10 meses. Saiu a notícia que em setembro eles haviam se separado. Então, ele pediu para ela sair de casa e aí eles estavam organizando para fazer o divórcio, que tinha uma data marcada 3 dias após o falecimento dele. Bom, até aí tinha essa questão de não resolvido esse divórcio dele, e aí, como não estava resolvido, em regra, ela entra como herdeira. Eles estavam casados no regime da separação convencional, ou seja, ela não teria direito à meação, ela teria direito a concorrer com os herdeiros. Porém, Dani, como que funciona essa questão da separação de fato? Porque já todo mundo sabia que eles estavam separados de fato, já estava marcada a data de ir lá assinar o divórcio. O que acontece, gente? Em regra, eles não estavam divorciados, mas a gente sabe que a separação de fato hoje ela já tem um peso jurídico. O único problema é que, em regra, eles estavam separados, parece que desde setembro, e ele morreu 1º de novembro. A gente tem um artigo, que é o 1830 do Código Civil, que fala que não entraria na sucessão se tivesse 2 anos de separação de fato. Então, a gente tem esse período de tempo no artigo. Se isso pode ser mitigado pelo fato dele ter deixado claro de que não tinha intenção de voltar, de que já tinha uma data marcada para assinar o divórcio, aí a gente não sabe. O que eu posso falar para vocês é que existe esse artigo que o STJ já reconhece que a separação de fato ela traz esse rompimento, só que no artigo traz esse período de 2 anos. No caso deles, enfim, foi coisa de 2 meses ou menos. Então, teria que ver o que os julgadores, né, que vão pegar esse caso aí, vão decidir nesse ponto, se ela vai entrar como herdeira ou não, se realmente vai ficar reconhecido a separação de fato. O outro ponto é a questão do testamento. Porque ele havia feito um testamento deixando para ela, para essa última esposa, 50% do patrimônio dele, ou seja, a parte disponível, ele tem herdeiros necessários, né? Ele tem filhos e tal, então a parte disponível ele deixava para ela. Ele tinha feito um testamento deixando 50% do patrimônio para a Cibele. Os demais herdeiros não sabiam, não tinham conhecimento desse testamento, ele só veio
todo mundo só veio a descobrir depois do falecimento. E aí, eles agora tentam anular esse testamento, afirmando que o Tom tinha manifestado vontade de revogar esse testamento, de tirar ela de lá. Inclusive, parece que ele tinha chamado algum amigo para ir lá como testemunha, revogar esse testamento. Outra coisa que os herdeiros estão usando em favor deles, eles querem colocar ela como indigna. Por quê? Eles alegam que houve muitas agressões por parte dessa ex-mulher para cima do Tom Veiga. E aí veio à tona diversos áudios dele falando que ela foi para cima dele, que não sei o quê. Enfim, começaram a surgir conversas, imagens, áudios sobre isso. O objetivo, claro, dos demais herdeiros é que ela se torne uma herdeira indigna, né? A gente sabe que existem duas formas de excluir um herdeiro necessário, que é por indignidade ou deserdação. São formas diferentes. A indignidade é por lei, a deserdação é por testamento. Então, não se enquadra como deserdação, porque teria o Tom que ter deserdado no testamento, mas ele não teve tempo sequer de revogar aquele que estava valendo. Então, a única possibilidade deles conseguirem excluir ela seria nessa questão da indignidade e que por isso tentando anular esse testamento. Basicamente é isso, o argumento é esse. Dani, é fácil? Não, não vai ser fácil. Esses herdeiros têm uma briga muito grande aí pela frente. Porque o testamento é um ato extremamente solene, tem que cumprir as exigências e tudo mais. Embora ele tenha se manifestado o que pode ser usado a favor, né, da anulação, porém é difícil. Vou dizer para vocês que é bem difícil anular nesse sentido de que ele manifestou, mas não foi lá revogar o testamento. Da mesma forma, essa questão da indignidade também não vai ser fácil comprovar, porque, como é previsto em lei, lá no artigo 1814, prevê as hipóteses. E aí eles teriam que, pelo que eu imagino, eles teriam que tentar encaixar na tentativa de homicídio doloso. Então, não é nem homicídio culposo, seria homicídio doloso, uma tentativa, enfim, e por isso que parece que estão vendo essa questão de envenenamento, que não sei se é verdade ou não, mas que saiu na mídia. E, então, basicamente, é isso que permeia esse caso. Basicamente, são coisas muito complicadas, não é fácil deles conseguirem anular esse testamento. E aí fica aqui o meu lembrete para vocês, como profissional do direito, e que vocês passem isso para frente, a importância das pessoas não deixarem para resolver as coisas amanhã. Isso é uma mania do brasileiro que ele tem. Se o Tom não fez a partilha naquele divórcio, aí entra a ex-mulher querendo parte do patrimônio. Aí, se ele não teve tempo de revogar, não revogou, fica valendo esse testamento. Então, assim, isso tudo porque foram situações que não foram resolvidas quando precisava ser resolvido. Isso não pode ser deixado para depois. A gente, infelizmente, acha que não vai morrer, que a gente vai durar até ficar velhinho, mas a gente não sabe. Então, é preciso ficar muito atento para evitar esse tipo de briga, né? Porque eu tenho certeza que ele não queria que essa situação se estendesse assim, da mesma forma que a gente tem diversos casos aí de inventário que depois se estendem e são muita exposição, né? Da mesma forma que o Gugu teve muita exposição, teve uma vida extremamente reservada e aí com o falecimento teve muita exposição, a mesma coisa o Tom Veiga, que teve uma vida reservada e agora no seu inventário tem toda essa exposição. Bom, é isso, espero que tenha sido clara e qualquer dúvida deixa aqui para mim.